Internacionalistas do mundo, univos, eu sou o Jaú e estou aqui novamente com meus amigos Leonardo e Enzo. Digam oi. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Hoje estamos com um tema muito interessante, muito especial. Espero que todos gostem. Sejam bem-vindos a mais um Pode Rir, meus queridos. Aqui quem fala é o Enzo e realmente o tema de hoje é mais do que especial e urgente. Exatamente, pessoal. Este é o Pode Rir, seu podcast oficial de Relações Internacionais, falando de um tema muito interessante, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E para isso, a gente trouxe uma especialista na área, a professora Paula Danese. Diga oi, professora. Olá, internacionalistas. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver nos ouvindo aí. Espero poder contribuir sobre o tema com vocês. Muito obrigado, professora. Então, vem comigo. Bom, agora, indo à temática do programa de hoje, a gente quer pedir que primeiro a professora se apresente, conte um pouco da sua história, da sua formação e como ela chegou, então, a essa grande formação em relação ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Professora, por favor. Muito obrigada, Enzo. Então, eu sou formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, fiz o meu mestrado na Universidade de São Paulo, em Direito Internacional, onde eu também faço o meu doutorado em Direito Internacional com o professor Alberto Amaral Júnior. Em 2015, eu fui para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde eu pude estagiar lá com os advogados da Comissão Interamericana. Eu sempre tive interesse na área de Direito Internacional. Eu entrei na formação de Direito por conta do Direito Internacional. O que me levou a prestar o Direito e depois me envolver com o Direito Internacional? Uma biografia, que vai agora virar filme finalmente, que é do Sérgio Vieira de Mello. Quando eu li antes de prestar o vestibular, eu falei, nossa, o que eu estou fazendo em relação à minha vida? Vou prestar o direito, vou agir no direito internacional. Então, eu fiz toda a minha formação pensando no direito internacional. Então, eu estou fazendo meu doutorado, lancei meu livro sobre o sistema interamericano, mas aí com um viés na proteção do meio ambiente como um direito humano e qual o papel do sistema interamericano nesse sentido. E semestre passado, final do ano passado, eu lancei o livro junto com a professora Flávia Piovesan e com o professor Alberto sobre os 50 anos da Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Uma data importantíssima. E eu sou também supervisora acadêmica de uma pós-graduação em Direito Internacional pela EBRAD, Escola Brasileira de Direito, e quem a patronessa é a professora Flávia Piovesan. Então, ela é uma grande inspiração para a minha vida pessoal e principalmente profissional. Essa é um resumo aí da minha trajetória até o momento. Bom, professora, primeiramente uma pergunta mais geral, antes da gente entrar no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E é uma pergunta que ela perpassa um pouco muitas questões das RI, principalmente questões culturais. E eu queria saber qual que é a sua opinião como da área assim, do direito internacional. Então, você consideraria os direitos humanos como universais, no sentido de que a própria declaração, já vem com a palavra Declaração Universal dos Direitos Humanos, você acha que de fato são direitos universais nesse sentido? Agradeço muito a sua pergunta, Leonardo. É uma questão que é inquietante para todos nós, do direito internacional, de relações internacionais, para as pessoas que são formadas especificamente em direitos humanos. Qual é a grande questão que a gente tem ali em relação a esse universalismo? Uma das características dos direitos humanos é justamente buscar esse universalismo, ou seja, encontrar direitos humanos como uma base em todos os locais. Cícero, já na Grécia Antiga, já pensava nesses direitos universais, claramente não com viés de direitos humanos como nós temos hoje. Só que esses direitos humanos, eles têm aí uma barreira a passar. Qual seria essa barreira? Então, em contraposição ao universalismo, que é, exatamente como você falou, o primeiro documento universal que nós temos sobre direitos humanos, que é uma declaração, né? Diga-se de passagem, então a força cogente dela, ela tem uma força mais fraca, podemos dizer assim, é que de um lado eu tenho essa tentativa de um universalismo, do lado eu tenho multiculturalismo. Então, a cultura, né, a sociedade, vai acabar impedindo
que esses direitos humanos sejam universais. Mas por que eles vão fazer com que haja esse impedimento dos direitos humanos serem universais? Porque dentro do próprio direito humano tem uma questão de respeito à cultura. Só que às vezes essa cultura, ela acaba infringindo aquilo que nós entendemos, principalmente, né, da cultura ocidental, que nós entendemos como padrão de direitos humanos. Por exemplo, um grande debate que nós temos na ONU em relação a isso é sobre a mutilação genital. Eu tenho uma cultura que claramente, se a gente trouxer para a Declaração Universal, ela viola a Declaração Universal. De outro lado, eu tenho uma questão cultural. E outras questões aí que nós podemos colocar, principalmente esse choque da questão dos direitos humanos para os orientais, para os ocidentais. E aí aquela briga, será que nós não estamos impondo uma visão de direitos humanos ocidental para o mundo oriental? Como é que eu faço para adequar esses direitos humanos no modo global? Sendo que esses direitos humanos, a sua efetivação, é um objetivo de todas as nações. Deveria ser um objetivo de todas as nações. E por que deveria ser um objetivo de todas as nações? Ainda ontem eu estava discutindo com os meus alunos sobre qual o regime que seria mais adequado para que eu tenha direitos humanos. E aí eles falaram, democracia, professora. Eu falava, pois é, e quantas democracias não se utilizam da própria democracia para violar direitos humanos? Afinal de contas, a gente tem uma visão da maioria, a voz do povo. A voz do povo é que vai fazer tudo acontecer e efetivar direitos, está na nossa Constituição Federal, que todo o poder emana do povo. Mas o que eu faço com as minorias? Afinal de contas, elas não têm também uma proteção, elas não devem ter uma proteção? E é essa questão importante que Hannah Arendt nos traz. Então, para a gente pensar em direitos humanos, a gente tem que pensar em Hannah Arendt, não tem como fugir das obras dela. E ela traz o seguinte nessa construção dos direitos humanos, que ela diz que os direitos humanos não são dados, são construídos. E, ao mesmo tempo, ela fala, nós passamos por um momento de reconstrução no pós-Segunda Guerra. E a grande reconstrução dos direitos humanos no pós-Segunda Guerra é retirar essa questão de direitos atrelado à nacionalidade. Ela, que ficou tanto tempo como apátrida nos Estados Unidos, coloca no seu pensamento filosófico que os direitos humanos estão atrelados à minha existência enquanto ser humano, não enquanto a minha nacionalidade, indo além. Então, tanto faz se eu tenho uma nacionalidade ou não, eu tenho que ter esse piso mínimo existencial. E qual é o pilar dos direitos humanos? A dignidade da pessoa humana. E quem está nos ouvindo deve estar pensando, mas espera, afinal de contas, a gente está indo para o universalismo, a gente está indo para o multiculturalismo, que a Flávia Piovesan tanto trabalha nos seus livros. Eu acredito que se nós tivermos uma consolidação em relação à proteção da dignidade humana, aí sim nós conseguiremos ter esse piso mínimo de direitos humanos universais. Não sei se trouxe mais dúvidas ou esclarecer a sua pergunta, mas eu acho uma área extremamente importante a ser estudada, porque, além de tudo, a gente enfrenta, principalmente aqui no Brasil, quando eu estava em Washington, eles perguntavam, o que você faz aqui? Eu falava, sou Human Rights Lawyer. Ai, que legal, tal. Quando você fala que você é professora de direitos humanos, ou advogada em direitos humanos, ou direito internacional, já te olham com aquela cara estranha. Então eu tenho que, primeiramente, tirar esse véu de que direitos humanos são para alguns, sendo que direitos humanos são para todos, e esse papel cabe à educação. Então eu acredito que nem a Malala também acredita, primeiramente nós temos que ter essa educação, depois nós temos que ter um reconhecimento da dignidade da pessoa humana. E assim eu conseguirei proteger esses direitos humanos de um modo universal. Eu acredito que, assim, falando particularmente por mim, foi uma resposta, assim, incrível. Todas as citações, achei que foi muito bem construída e realmente, assim, sanou parte da minha dúvida. E eu concordo muito com a professora nesse sentido de que da importância da base do conceito de dignidade humana mesmo, de como isso precisa ser construído para realmente chegarmos ali numa fase de direitos humanos mesmo. Eu pesquiso Primavera Árabe da Tunísia e eu me deparo muito com essa questão de como a população naquela época estava lutando por dignidade humana, os discursos falavam todos de dignidade humana, mas mesmo assim a mídia ocidental focou muito em questões de direitos humanos que assim, não eram pauta. Então, eles realmente estavam nessa questão de pautar na dignidade, mano. Eu achei, assim,
que eu senti um respaldo muito grande na sua resposta nesse sentido. Que bom, agradeço. E a Primavera Árabe também é importantíssimo, porque ela também trabalha essa crise da democracia. E será que essa crise da democracia também não significa uma crise de uma renovação nessa visão de direitos humanos? Afinal de contas, será que os direitos humanos eles estão tendo essa visão? Porque eu acredito que os direitos humanos ele tem uma característica que é a questão histórica. Os direitos humanos são construídos historicamente. Então, o que eu entendo como direitos humanos hoje não é o que eu entendi há 50 anos atrás. Não era o que eu entendia na Declaração Universal de Direitos Humanos. Não tinha, por exemplo, a questão LGBT naquele momento. Nem se falava nisso. E hoje eu tenho uma construção de direitos humanos nesse sentido. E será que a democracia, que tem um diálogo, uma construção de mais de 2.000 anos sobre o que é democracia, será que ela também não caminha junto com uma construção histórica? Então a gente também tem que olhar esses direitos humanos nessa visão universal e trazendo essa visão do que são esses regimes políticos e de governo, como é que eu faço esse compliance em direitos humanos? E será que quando eu estou colocando direitos humanos em choque, que afinal de contas eu tenho o direito à manifestação de um lado, à liberdade de expressão do outro, mas eu tenho de um outro lado, por exemplo, o direito à vida, ou o direito à saúde, como a gente está enfrentando nesse exato momento. Então, esses choques de direito é que permitem a sua construção, a sua renovação, porque eles ainda assim, mesmo que positivados, ou trazendo para a linguagem mais comum, escritos, eles precisam ter uma interpretação holística e histórica. Então, isso vai trazer a sua efetividade. Bom, professora, depois você comentar a questão histórica, do desenvolvimento dos direitos humanos, como isso se dá no nosso continente americano, né? E já puxando também o gancho para o nosso assunto de hoje, e que a professora pesquisou, e na pesquisa, como isso se dá, como que tem sido a proteção dos direitos humanos, e o que é esse sistema interamericano de direitos humanos, o que é essa organização, como ela foi criada, qual a importância dela, mais ou menos. Excelente, Gustavo. Eu até, quando vou falar de sistema interamericano, brilho os olhos, né? E eu falo para os meus alunos que quando a gente aprende direitos humanos, é que nem quando a gente aprende a ler. Você vê um outdoor e fala, não vou ler, já leu. Você não fica automático, você acaba tendo uma outra visão. Então é isso que eu sempre espero trazer, esses questionamentos, quando eu falo sobre o tema. Por como que a gente tem um sistema universal e um sistema regional? Essa é uma grande pergunta que me fazem. Falo, afinal de contas, para que eu preciso do sistema interamericano se eu tenho o sistema ONU? Será que ele já não satisfaz? E aí entra na pergunta que vocês me fizeram. Quando eu tenho uma questão de direitos humanos regionalmente, talvez eu possa dar uma resposta melhor. Afinal de contas, eu tenho uma região ali que tem características que a região europeia não tem, que a região africana não tem, que a região asiática não tem. Então, tratar isso de uma forma regional é uma grande possibilidade de trazer a efetividade. E quando surgiu o sistema, afinal de contas, a gente tem primeiramente a criação da OEA, da Organização dos Estados Americanos. E quem é de RI, já vou fazer um parênteses, abre também sempre vaga para estágio na OEA. Tá? Quem é do direito pode ir para a comissão, que eu vou explicar o que é, e quem é de relações internacionais, como eu conheci colegas lá de RI, podem trabalhar na Organização dos Estados Americanos. Em 1948, pós Segunda Guerra, esse mundo todo fragilizado pelo conflito, pelo holocausto, pelo desastre que nós mesmos causamos enquanto humanidade, resolvem criar a Organização dos Estados Americanos, como uma organização internacional. E dentro dessa organização internacional, tínhamos os organismos que iriam cuidar de cada um na sua área. E na previsão da Carta de Bogotá, estava lá que teríamos uma organização que iria promover direitos humanos. E aí vem, posteriormente, a criação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nesse mesmo momento, eles fazem também uma declaração dos direitos e deveres do homem ali, né, nesse aspecto do sistema interamericano. Então, ainda é uma declaração também, mas que vem nesse mesmo momento de criação da organização. A própria OEA começa a surgir, e ela tem a sua sede em Washington, tá? Um prédio lindíssimo, perto da Casa Branca, maravilhoso, que cada país doou um presente para a OEA, então tem um jardim belíssimo interno. E
E posteriormente cria-se a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então ela tem um primeiro momento aí, 10 anos depois praticamente. Então, ela vem com esse mandato de cuidar de direitos humanos. Nós não tínhamos corte. Então isso é o sistema interamericano, não o sistema interamericano de direitos humanos, o próprio sistema. Então temos uma organização. Aí todo mundo me pergunta, mas o que seria a OEA? Aí eu falo, é a ONU para as Américas. Porque nós temos conselho permanente, porque nós temos uma Assembleia Geral, que vai cuidar justamente dessa votação, da criação de tratados, da vontade dos países e assim por diante. Nós temos comitê jurídico, que fica no Rio de Janeiro, por sinal pouquíssimas pessoas sabem, fica no antigo Palácio do Itamaraty. Então ela é uma organização que tem ali os seus instrumentos para continuar vivendo, para continuar, né, muitos anos depois, trabalhando em prol do desenvolvimento. Porque quais são os pilares dessa organização? É desenvolvimento, democracia, certo? E direitos humanos e segurança. Então esses são os pilares da OEA. E dentro da OEA tivemos a criação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que agia ali para monitorar a situação de direitos humanos. Posteriormente, ela tem o seu mandato aberto para receber petições. Mas é somente em 1969, olha só, né, o sistema latino-americano demorando para agir, para ter ali uma efetivação de direitos humanos, mesmo porque a gente tem que lembrar de um momento histórico. O que acontece ali com os países da América Latina? Nós temos democracias frágeis, nós temos golpes de Estado. Em 64 nós temos aqui o nosso golpe militar, e aí isso enfraquece toda a participação dos países nesse sistema, né, tanto regional como internacional. Então ter ali uma organização batendo muito forte em direitos humanos não era o interesse dos Estados. Mas quando eles criaram também a OEA, diz a professora Flávia Pepezan, e quando eles pensam na comissão, ao criar, eles não achavam que ia tomar as proporções que a organização tomou. Então, isso foi uma assertiva, porque se eles levassem em consideração os papéis que cada líder daquele país tinha, eles não iam abrir mão ali desse poder para dar uma organização à questão de fiscalização em relação a direitos humanos. Mas lembrando que é comissão, então cuidado com relação a isso, que a gente vai entrar na questão da corte e isso vai ter uma diferença aí entre o que uma pode fazer e o que outra pode fazer. Então a comissão fica 10 anos sem corte, ela tendo o único papel de monitorar a situação de direitos humanos, tendo posteriormente o sistema de casos. Só que como ela não é corte, quando ela analisa um caso, ela faz uma recomendação. Então ela recomenda ao Estado o que ele deve fazer. Só que como é uma recomendação, não tem aquela força vinculante. É diferente quando a gente tem uma decisão judicial. E em 69, ainda bem, os países decidem fazer a Convenção Americana de Direitos Humanos. E é nessa Convenção Americana de Direitos Humanos que tem ali esse verdadeiro tratado regional de direitos humanos que devem ser reconhecidos pelos países, e ali está a criação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Só que todos os países que são parte da OEA aceitaram a jurisdição da Corte Interamericana? Não. Então a gente tem, dos 35 países membros, apenas 23 aceitaram a jurisdição da Corte, que já traz aí um impedimento, né, dessa mudança entre comissão e corte, sair do caso da comissão e ir para a corte. O papel da comissão é extremamente importante, porque ele monitora a situação de direitos humanos. Então ele faz visitas em loco nos países, né? Por exemplo, vai ao Haiti ver como é que está a situação de direitos humanos. Isso é a primeira missão da comissão. Tem relatorias dentro dessa comissão, que nem a ONU tem, né? A comissão tem relatorias, por exemplo, de liberdade de expressão. Nós tivemos a questão da nossa votação em 2018, a comissão veio com a relatoria de liberdade de expressão para verificar se o Brasil estava cumprindo ali com a proteção do artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata justamente sobre isso. Além disso, eu falei do sistema de casos e petições, aí para o pessoal do direito já fica um pouco mais fácil. Mas o que seriam esses casos e petições, né? Casos são exatamente essas questões de violação a direitos humanos. E como que eu faço para responsabilizar esse Estado? Então, quando a gente entra
no sistema interamericano de direitos humanos, nós estamos falando da responsabilização desse Estado por violar direitos humanos, ou por ação, ou por omissão. Ação: o Estado, com seus agentes públicos, violam direitos humanos, sequestram um determinado indivíduo, torturam e matam. Ou por uma omissão: o Estado não age, não tem uma efetivação desse direito. Caso Maria da Penha. A Lei Maria da Penha existe porque ela foi um caso no sistema interamericano, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e entendeu-se que o Estado brasileiro não agiu para proteger a Maria da Penha, por exemplo. Então, esse é o primeiro cenário, né? Sistema interamericano surgindo, vindo lá da OEA, chegamos na comissão e, em 69, temos a criação formal dessa corte. Por que formal? Porque materialmente, adivinhe, 10 anos depois, nós temos essa corte estabelecida em São José da Costa Rica. Tanto é que a Convenção Americana de Direitos Humanos também é chamada de Pacto de São José da Costa Rica. Então, não sei se vocês já viram essa questão do sistema interamericano aparecendo para nós, algumas notícias aparecendo em relação ao Brasil. O Brasil foi condenado em corte internacional. E aí as pessoas às vezes associam a Corte Internacional de Justiça da ONU, que não trabalha com direitos humanos de maneira direta. Por que não trabalha de maneira direta? Porque na Corte Internacional de Justiça, que é o órgão jurisdicional da ONU, a gente está falando de estados versus estados. Então, estou com um problema de fronteira, estou com um problema em relação, por exemplo, os Estados Unidos ter financiado a guerrilha lá na Nicarágua, que é um grande caso na Corte Internacional de Justiça. A grande diferença aqui é que, finalmente, eu tenho a construção dos direitos humanos em que o indivíduo pode pedir a responsabilidade por violação de direitos humanos ao Estado. E como é que um caso chega na Corte Interamericana de Direitos Humanos? Eu posso ir direto? Ou eu não posso ir direto? O sistema interamericano funciona da seguinte forma. Primeiro, eu tenho que enviar essa petição, esse requerimento à comissão, informando a comissão dessa violação de direitos humanos e o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, ou seja, se essa petição realmente deve estar na comissão ou não, deve ser analisado pela comissão ou não. Tentando aqui não usar tanto juridiquês em relação a esse peticionamento. Mas, enfim, então não temos muito o que fazer, porque o próprio sistema de proteção de direitos humanos tem ali como pilar esse sistema de casos e petições. Mandei para a comissão analisa, artigo 46 da Convenção, e verifica se há uma violação a algum direito. Por exemplo, o direito à vida, que está no artigo 4º. Analisa, ela faz o seu juízo de valor, faz análise de mérito, faz o seu relatório, tem recomendação para o Estado. E aí, do Estado para o Estado, o Estado tem que cumprir essa recomendação. É a ideia, né? Mas o Estado pode não cumprir com essa recomendação. Só que se ele aceitou a jurisdição da Corte, esse caso vai ser enviado à Corte Interamericana de Direitos Humanos e ali ela vai proferir a sua sentença, condenando ou não o Estado em função dessa violação. E qual é a vantagem, né, entre aspas, né, quando eu tenho uma decisão, como a gente vai trabalhar aqui hoje, uma decisão em que o Brasil foi condenado, qual é a vantagem que nós temos em relação a essa proteção de direitos humanos? Porque a decisão da Corte, ela é vinculante. Então, por que ela é vinculante? O Estado assume o compromisso, a gente usa uma expressão em latim que é pacta sunt servanda, o Estado agindo de boa fé, ao assumir esse compromisso, ele vai receber essa decisão e deverá cumpri-la, porque ela tem uma força vinculante. E nesses casos, a Corte ela vai monitorando se o Estado está cumprindo ou não e acionando sempre o Estado, a partir do seu instrumento aí de governo. Então, temos o Ministério das Relações Exteriores, temos a AGU, que são instrumentos que vão aí dando à Corte, notificando a Corte como é que eles estão nesse status de cumprimento ou não da decisão. Eu espero que eu não tenha trazido muitos elementos para responder essa pergunta. Eu tentei ser bem resumida na criação da OEA, até chegar na comissão, até chegar na Corte, enfim. Mas eu queria só, antes da gente entrar no primeiro caso, falar do primeiro caso que a gente vai trabalhar hoje, que a gente vai trabalhar o caso do Vladimir Herzog, falar um pouco do primeiro caso que essa Corte trabalhou.
até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, qual foi o primeiro caso dela. Velasco Rodrigues versus Honduras. Esse caso, além de ser o primeiro caso, ele é extremamente importante para o reconhecimento de direitos humanos nas Américas. Então, é um caso que, além de ser primeiro, ele é um leading case. É um caso em que um determinado professor ele é sequestrado por agentes estatais, né, ou paraestatais, em Honduras. Ele desaparece e nunca se soube o paradeiro dele. Então, entra ali numa violação gravíssima de direitos humanos, que é o desaparecimento forçado. Nós temos um instrumento tanto na ONU quanto no sistema interamericano em relação ao desaparecimento forçado, tamanha a gravidade dessa violação de direitos humanos. Porém, no momento em que eles fizeram essa decisão, nós não tínhamos nenhum instrumento que dissesse o que é realmente desaparecimento forçado. Então, a Corte ela parte de uma interpretação do artigo 4º, do artigo 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos, vida, integridade e direito à verdade, para saber exatamente o que aconteceu, e direito à memória, porque, afinal de contas, nós não estamos falando somente naquela pessoa que desapareceu. Temos direitos humanos violados em relação à sua família. Quem vai cuidar, quem vai dizer para aquela família o que aconteceu? Será que quando eu interpreto essa violação de direitos humanos, não é exatamente somente aquela vítima, mas aos seus familiares que nunca souberam exatamente qual foi o fim desse ser humano que não teve os seus direitos protegidos. Honduras, então, é condenada pela questão de desaparecimento forçado, mas em violação aos artigos da Convenção, porque eram os instrumentos que aquela corte tinha. E essa decisão, tamanha inteligência que os juízes se utilizaram para poder julgar o caso, serviu como base para que a Convenção contra o Desaparecimento Forçado existisse dentro do sistema interamericano. A gente tem várias construções, além dos tratados, construções jurisprudenciais, que se a gente entrar no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, está lá como fonte subsidiária, mas isso também serve para quê? Para que eu tenha uma interpretação além dos direitos humanos. Os direitos humanos eles precisam se servir de algo além da norma positivada. Esse reconhecimento também tem um papel extremamente relevante quando eu tenho uma corte de direitos humanos julgando um caso. Então, esse caso, eu não queria deixar de falar sobre ele, por isso que eu coloquei aqui nessa resposta à pergunta. E se eu esclareci bem, eu deixo para a próxima pergunta já, para a gente continuar nesse bate-papo sobre o sistema interamericano de direitos humanos. Com certeza, a professora esclareceu muito bem. Acho que foi um excelente resumo do funcionamento, dos aspectos do sistema. E achei muito interessante na sua fala, quando você falou do caso Maria da Penha. Eu acho que nós três aqui, e até as pessoas, a maioria das pessoas que estão ouvindo, eles não sabiam que isso teria a ver com o sistema. Acho que a maioria das pessoas pensava que era uma coisa muito mais interna à política do brasileiro, alguma coisa muito mais doméstica, né? Mas é interessante ver como as ações são muito palpáveis, né? São muito, posso dizer, são vistas, né? Em vários países, coisas que a gente achava que eram mais coisas domésticas são possíveis de ser vistas, né? São existentes, né? E um pouco do que você falou acho que também cai na próxima pergunta. Ok. Enzo? Bom, com essa bela explicação sobre o sistema, professora, a gente queria perguntar agora sobre os efeitos da corte. Eles têm se mostrado positivos para o fortalecimento dos direitos humanos no continente? Você já deu alguma pincelada nesses dois casos que você citou, né, Honduras e no caso da Maria da Penha? E também como que fica essa questão da banalização da organização? Inclusive, a Organização dos Estados Americanos e o Sistema Interamericano dos Direitos Humanos são pouquíssimo reconhecidos no Brasil entre a população em geral, em uma comparação básica com a ONU ou até com a União Europeia, por exemplo. Aí como fica essa questão com essa banalização, cada vez mais líderes sendo descrentes das organizações internacionais, como é o caso do Bolsonaro, Trump, o Maduro, ou até o Ortega na Nicarágua, né? Sim, com certeza. A organização tem um enorme desafio aqui na região.
Então, eu vou começar com a primeira parte da pergunta em relação ao papel da corte. Só fazendo um parênteses, o sistema é tão importante que o caso Maria da Penha não chegou aí na corte, ele foi um caso só na comissão. Então, o Brasil não respondeu durante o caso todo, mas as recomendações ele seguiu. É uma ação bem estranha, o Estado não se manifestou, todo mundo achava que o caso ele ia para a corte, mas o Estado brasileiro acaba reconhecendo, não perante a comissão, mas acaba reconhecendo internamente, e ao receber, né, informações, a comissão não leva esse caso para a corte, porque o Brasil vai lá e faz realmente a legislação que estava sendo prevista, falando, olha, Brasil, vocês têm que ter uma legislação para proteger a violência doméstica. Olha, a Maria da Penha, ela é uma litigância estratégica. Por que ela é uma litigância estratégica? Porque a gente não estava falando ali da Maria da Penha, nós estávamos falando de todas as Marias da Penha do Brasil. Um caso como esse, por isso que nós tivemos organizações importantes, né, o CLADEM, o CEGIL, que levaram esse caso para o sistema interamericano e trabalharam muito bem a questão da mídia em relação a isso, usaram essa parte positivamente para quê? Para dar holofote para esse caso, e esse caso fica na comissão, não vai para a corte. Isso é muito importante, porque quando as pessoas falam, mas a comissão não tem um papel tão importante quanto a corte, tem sim, ali. É um caso que refletiu diretamente no nosso ordenamento jurídico. Então a gente tem ali essa Maria da Penha, e é justamente essa importância do sistema, essa importância de ter uma corte de direitos humanos e ter uma comissão de direitos humanos, porque nós saímos do indivíduo para o coletivo. Muitas das vezes a gente não está buscando uma reparação apenas para a vítima, para aqueles familiares das vítimas. A ideia dos direitos humanos não é só reparar, é prevenir. Então, quanto que ter um monitoramento pela comissão ou ter esse sistema de casos vai dar a reparação para aquele indivíduo que sofreu diretamente por essa ação ou omissão do Estado, quanto que vai se refletir para outras pessoas que estão passando ou vão passar pela mesma situação. E em relação à corte, a corte, nós temos, como o Brasil, alguns casos, né? Ou tem países que já estão no ranking top 10 da corte, de tantos casos que eles têm, mas ela tem ali a sua efetividade. E um caso que eu gostaria de tratar, para demonstrar esse meu ponto, antes de ir para outra parte da sua pergunta, é em relação ao Campo Algodoeiro versus México. Porque ali o caso que tratou sobre o feminicídio de 3 moças que trabalhavam na cidade de Juárez, que é um tema extremamente delicado em relação ao México, porque ali é onde você tem a maior concentração de violência contra a mulher, por ela ser mulher, e até tem um relatório específico sobre a cidade de Juárez, que normalmente o Sistema Interamericano de Direitos Humanos faz relatório ou sobre temas ou sobre países. Para vocês terem noção da tamanha violência da região, nós temos um relatório sobre a cidade de Juárez. E nesse caso, que não tem a ver com o Brasil necessariamente, trata a questão de feminicídio e esclarece quando que há essa violência da mulher por ela ser mulher. Muito embora esse tema já tenha sido tratado pela própria doutrina feminista, isso aparecer numa decisão de uma corte internacional de direitos humanos traz ali um impacto muito importante. E a partir dessa decisão, muitos países acabaram se utilizando dela para mudar a sua legislação. Então temos um impacto aí dessa decisão, por exemplo, hoje que nós temos aqui no Brasil, uma legislação específica para feminicídio. O Brasil estava envolvido no caso? Não estava. Mas veja como ter esse aparato permite com que os agentes públicos, defensoria, né, pelo Poder Legislativo e promotorias, possam se utilizar dessa base jurisprudencial internacional para promover uma mudança interna. Então, tem sim essa relevância, não só quando o nosso país, né, o Brasil, ele é condenado ou ele está ali sobre o escrutínio internacional, seja na comissão, seja na corte, mas quando outros países, sendo condenados, eu tenho uma análise sobre os direitos humanos que vai se refletir de alguma forma nos outros países da região. E aí eu vou entrar na outra parte da sua pergunta, né? Como que a gente fica com esse caos que a América Latina está passando, né? Nunca deixou de passar. Qual o papel desse sistema nesse sentido? Nós temos aí alguns entraves, né, que eu sempre digo, quando os alunos perguntam, mas como é que a gente faz? Tem um exército que vai entrar aqui? Tem um exército que vai entrar em lugar nenhum numa organização como a OEA.
mas eu tenho ali um fórum político. Então a gente depende justamente dessa vontade estatal para que a coisa continue funcionando, né? Nós temos ali, os Estados Unidos faz parte da OEA, mas ele não aceitou a jurisdição da corte, por exemplo. Como que eu trabalho esse poder da força ou força do poder dentro de uma organização internacional? Mas ela tem sim um papel extremamente relevante porque ela é um fórum próximo. Por que isso é importante para nós? Para trabalhar uma questão da região da América Latina, nada melhor do que o próprio Fórum da América Latina para trabalhar isso. E é tão importante esse fórum internacional que nós temos membros observadores. Por exemplo, a China é membro observador da OEA. Então ela vai e ela pode assistir. Não tem poder de voto, não tem poder de nada, mas ela acompanha. A União Europeia também tem uma cadeira lá, né? A Coreia também. Então temos membros observadores desse sistema, aí já indo para o sistema político, não tanto o sistema dos direitos humanos, pela relevância do diálogo que nós temos. A questão da Venezuela. A Venezuela sofreu sanções dentro da OEA, e aí teve, vamos expulsá-la ou não vamos expulsá-la? E a Venezuela falando que vai sair, só que ela tem que ficar 2 anos até ela sair, não se sabe muito bem como é que vai acontecer, e a Venezuela em debates, se quando vocês puderem assistir o webcast das sessões, tanto da comissão como da própria OEA, em que a Venezuela participa, é um diálogo dificílimo, né, para se manter. Em outros países também. Mas é justamente essa a intenção. Porque se já está caótico com um fórum próximo a nós, imagine se esse fórum não existisse. O caos que não ia ser. Essa tentativa aí de formular questões para auxiliar outros países, para trabalhar com esse corpo diplomático que representa um determinado país, buscando soluções. E nada melhor do que países que estão passando pela mesma situação ou têm o mesmo histórico para buscar soluções em comum. Então isso facilita, é diferente quando eu estou num fórum como as Nações Unidas, em que eu tenho países que jamais desearam, por exemplo, a questão da colonização. Então é diferente. Então tem esse papel. Recentemente o Almagro foi reeleito ali como secretário da OEA, então ele tem feito um bom trabalho, acho que ele vai continuar, ele só pode 2 mandatos, mas acho que ele vai continuar tranquilamente esse mandato, e ele tem colocado um pouco mais firme o seu posicionamento, né, em relação à OEA, em relação à questão da Bolívia, se teve a questão da fraude às eleições ou não. Então eles estão muito preocupados com a questão democrática. Isso realmente é o que está trazendo a atenção da Organização dos Estados Americanos, trazendo um pouco mais para a RI, saindo um pouco do sistema interamericano de direitos humanos. Então, espero ter trazido os elementos da sua pergunta. Se eu esqueci algum ponto, por favor, pode me relembrar. Não, com certeza, foi uma ótima resposta, professora. Muito obrigado. Imagina. Bom, professora, primeiramente, obrigado pelas respostas anteriores, esclareceu muitas dúvidas que a gente tinha. E agora, falando um pouco do cenário internacional e como o sistema interamericano se insere nele, você pontuou no seu artigo que já houve casos em que tanto a Corte como a Comissão utilizaram do conceito do crime contra a humanidade, justamente para falar especificamente de indivíduos. Como que isso ocorre, assim, principalmente em relação à Corte, que de fato trata disso, a Corte, o Tribunal Penal Internacional? Perfeito, Leonardo. Eu acho que isso é uma dúvida que para todos que estão estudando o sistema interamericano e se deparam com esse crimes contra a humanidade dentro de uma decisão. Então, antes de a gente entrar nesse ponto da sua pergunta, eu vou voltar um pouquinho para falar sobre essa construção de direitos humanos e responsabilidade internacional. Que os direitos humanos, atrelados à própria existência humana, como eu falei no primeiro bloco, eles também são objeto de regulação internacional. Então, nós tivemos aí essa construção de cortes internacionais de direitos humanos. Lembrando que a ONU não tem uma corte internacional de direitos humanos, eu tenho apenas cortes regionais. Então, nós temos a Corte Interamericana,
a Corte Europeia e a Corte Africana, com esse papel de trabalhar direitos humanos de uma forma na região, mas não deixando de ser ali uma corte internacional. Só que o mundo passou por alguns períodos em que nós tivemos que repensar sobre a responsabilidade em relação a violações de direitos humanos. O primeiro momento deles foi a questão da Segunda Guerra Mundial. Ali nós tivemos o Tribunal de Nuremberg para julgar os nazistas, o Tribunal de Tóquio. Só que foram tribunais ad hoc, tribunais de exceção, tribunais para aquele momento. E enquanto a humanidade pensou que ela ia evoluir, e não passar por nenhum momento como esse, nós tivemos a Guerra dos Balcãs e nós tivemos o genocídio de Ruanda. E nesse momento, com uma autorização das Nações Unidas, criou-se mais 2 tribunais ad hoc, um para a ex-Iugoslávia e um para Ruanda. E isso trouxe um movimento internacional, um pensamento de será que a gente vai ficar criando um tribunal ad hoc o tempo todo? Quão legítimo é esse tribunal se a gente cria sempre para uma determinada situação? Porque, afinal de contas, qual é a diferença desses tribunais quando a gente fala de uma corte internacional como a Corte Interamericana de Direitos Humanos ou a Corte Internacional de Justiça? Porque nós estamos trabalhando da responsabilidade do Estado. Então, na Corte Internacional de Justiça, Estado versus Estado. Na Corte Interamericana, indivíduo versus Estado. E quando eu tenho um indivíduo que comete essa grave violação de direitos humanos, tem essa perseguição, comete crimes contra a humanidade, comete crimes de guerra, e cria-se então, via o Estatuto de Roma em 1998, o Tribunal Penal Internacional. Então, o Tribunal Penal Internacional é um grande movimento para que não se repita as violações de direitos humanos. Então, qual é a diferença dele para os demais? Ali eu não trabalho a responsabilidade do Estado. Ali eu trabalho a responsabilidade desse indivíduo. Então, é a possibilidade de ter uma corte internacional julgando indivíduos por graves violações de direitos humanos. Um grande avanço nesse sentido. E nós, do Brasil, tivemos a honra de ter uma das primeiras juízas, ou seja, o primeiro corpo de juízes, nós tivemos a juíza Silvia Steiner, ali, que trabalhou tanto na elaboração do Estatuto de Roma, quanto nos julgamentos dos crimes, nos primeiros mandatos desse Tribunal Penal Internacional. Então, tamanha gravidade. Por que isso é uma contribuição para os direitos humanos? Porque, por mais que eu esteja no âmbito do direito penal, ali, essa questão de trazer a responsabilidade do indivíduo, é a possibilidade daquelas vítimas terem ali uma reparação, terem uma resposta a essas graves violações. E isso também trazendo como uma forma para reparar e evoluir nessa questão de interpretação dos direitos humanos. Então, Ruanda, que eu falo para os alunos, não é o ideal, mas além de estudar, é bom a gente sempre ver filmes para complementar. Eu acho que o direito e relações internacionais a gente também tem que amar cinema. Então, você vê o Hotel Ruanda, você se choca porque todo mundo pensa e paralisa na questão do Holocausto, achando que nunca mais a gente ia passar por um momento em que o ser humano considerasse o outro um nada. E você vê o Hotel Ruanda e você fala, gente, a gente repete esse mesmo padrão, essa desconsideração. O que acontecia? Por que as pessoas tiveram aquele levante? Nós tivemos 800 mil pessoas mortas em 3 meses em Ruanda durante o conflito, e grande parte delas morrendo nas mãos daqueles que no dia anterior eram seus amigos. Então, nós precisamos ali não deixar essas violações em desamparo, dar uma resposta. Só que dar respostas pontuais criando tribunais de exceção, tribunais ad hoc, não era ali o ideal. Então, cria-se esse Tribunal Penal Internacional. Competência desse tribunal, por isso que aparece a questão de crimes contra a humanidade. Nós temos crime contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio e crimes de agressão. Competências desse tribunal. Mas quando nós estamos nesse âmbito do direito internacional, eu tenho um diálogo entre as fontes, um diálogo entre os tribunais. Então, quando a corte, mais de uma vez, se debruçou numa situação em que se enquadrava com aquilo que estava no Estatuto de Roma, ou seja, não estava na Convenção Americana de Direitos Humanos, não estava em nenhum instrumento do sistema interamericano, mas fora dele, ela empresta esse conceito para poder dar uma resposta completa
a essa grave violação de direitos humanos, fazendo com que essa convenção fosse interpretada à luz dessa construção de direitos humanos. Então, por isso que no caso do Vladimir Herzog, como no caso da guerrilha do Araguaia, considerou-se que tamanha gravidade e o nível de violência instaurada no Estado, aquele homicídio ou aqueles homicídios no caso da guerrilha do Araguaia seriam ainda mais graves do que apenas um homicídio, mas sim um crime contra a humanidade, que traz aí um peso ainda maior, no caso da Corte Interamericana, da responsabilidade do Estado ao permitir não só esse estado geral de violência, como ao permitir que dentro desse estado geral de violência nós tivéssemos ainda mais violações de direitos humanos. E o que é pior, não ter uma resposta. E por que nós não tínhamos uma resposta? Porque nós temos uma lei de anistia que não permite que eu investigue os casos que ocorreram durante o regime militar. Então veja que, para que eu chegasse nessa questão de crimes contra a humanidade, eu fui até esses tribunais de Nuremberg, Tóquio, Ruanda e ex-Yugoslávia, para finalmente termos a criação do Tribunal Penal Internacional, que fica em Haia, na Holanda, que tem como competência material os crimes que eu mencionei para vocês, dentre eles o crime contra a humanidade. E nesse diálogo, visando uma maior proteção dos direitos humanos, pegar emprestado, entre aspas, emprestado, essa previsão legal sobre crimes contra a humanidade e trazendo para interpretar um direito da própria Convenção Americana de Direitos Humanos, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o artigo 4º dessa convenção, direito à vida. E aí, além de tudo, falando, olha, querido Brasil, essa lei de anistia não condiz com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Você terá que fazer um controle aí de convencionalidade, ou seja, estar de acordo com a convenção. Só que o Brasil, até o momento, permite que essa lei esteja em vigor, o que impede que eu investigue realmente os fatos que ocorreram. E isso, essa importância de considerar como crime contra a humanidade, não é somente em relação ao direito à vida que foi violado, e o direito à memória e à verdade. Afinal de contas, o que ocorreu, como ocorreu, como que eu vou reparar direitos humanos se eu não sei exatamente o que aconteceu? Então essa é a relevância desse diálogo entre as fontes. Não sei se eu entrei muito em termos técnicos, aí vocês me dizem, mas enfim, essa era a minha resposta para a sua pergunta, trazendo esse importante tema do crime contra a humanidade nas decisões da Corte Interamericana. Não, foi ótima resposta, professora, obrigado. Agora, a gente, voltando um pouquinho para a América, para finalizar essa parte de perguntas, eu queria saber, juntando já duas questões, que você desse um panorama geral para os nossos ouvintes, qual a situação dos direitos humanos hoje na América, em geral, né? Desde o norte até aqui no sul. E o nosso primeiro episódio, fazendo duas perguntas, tratou de liberdade de expressão. E aí eu queria saber como você vê que o sistema encara essa lógica, porque já nesse ano, em 2020, né, a partir do observatório do Repórteres Sem Fronteiras, uma organização de proteção de jornalistas, nós temos que um jornalista já morreu, já foi assassinado, no caso no Paraguai, e temos também outros presos. Eu não vou me recordar agora, mas eu acredito que sejam 8. Certo. Excelente pergunta. Essa é um sumário, né, em relação a como eu vejo a questão da América Latina e como eu vejo a questão da liberdade de expressão, é isso? Isso mesmo. Tá, perfeito. Então eu encaro esse movimento dentro do sistema interamericano na proteção dos direitos humanos em algumas fases. Então, no primeiro momento, tinha um desafio que eram os regimes autoritários que estavam acontecendo enquanto esse sistema estava sendo criado, né? Estava se moldando. Então, um desafio em relação a trazer limites expressivos à atuação desse Estado, ou seja, a obrigação de se abster a violar, por exemplo, o direito à vida, à liberdade e igualdade, assim por diante. E depois, no segundo momento, essa obrigação do Estado em olhar para direitos sociais. Então, em relação, por exemplo, nós temos um caso na Corte Interamericana, que é os 5 pensionistas versus Peru, que trata justamente de direitos sociais. E nesse terceiro momento, né, do sistema interamericano, nós temos uma visão
muito clara em relação aos regimes democráticos, e tendo aí em vista a questão da liberdade de expressão, e eu vou entrar justamente nela, mas também falando de direitos difusos. Então, é um momento em que o sistema interamericano, por exemplo, conseguiu trabalhar o meio ambiente, dizendo que, na opinião constitutiva 23 de 2017, que o meio ambiente é um direito humano. Então, já que eu tenho um sistema que protege o meio ambiente e não tem nenhuma corte de meio ambiente, trabalhar ele como um direito humano, ou seja, como um piso mínimo para que eu tenha direitos. Então não adianta nada falar direito à vida se eu tiver um nível de poluição que impeça que eu tenha uma qualidade de vida, né? Que eu tenha alimentos. Então todos os direitos interligados. Então, a partir desse momento, eu tenho um novo olhar para esse sistema interamericano de direitos humanos. Então, veja, trabalhando já essas questões de graves violações de direitos humanos de regimes autoritários, para essa transição democrática, indo para o segundo momento, tratando de direitos difusos, tratando especificamente a questão de mulheres, tratando a questão LGBT. Então, está vindo dessa forma. E a Comissão Interamericana trabalhando sempre com todos os temas relacionados a direitos humanos, buscando aí sempre atualizar. Então, ela tem uma relatoria para a liberdade de expressão, tem uma relatoria para direitos das mulheres, tem uma relatoria para meio ambiente, buscando trazer uma interpretação para que esses direitos sejam realmente efetivados. Além disso, o sistema interamericano tem uma bela diferença em relação ao sistema europeu, por exemplo. Nós temos como um tema muito forte, tanto na Comissão quanto na Corte, da proteção dos direitos dos indígenas. E uma das preocupações do sistema, agora indo para a questão de liberdade de expressão, é a proteção dos defensores de direitos humanos. Lembrando que aí essa defesa de direitos humanos pode se dar tanto com pessoas formadas pelo direito como não. Tem a proteção aí de pessoas que trabalham em ONGs e jornalistas. Então, essa preocupação é que, para que eu tenha democracia, eu tenho como pilar a liberdade de expressão. Por que a liberdade de expressão é esse pilar da democracia? Isso é uma preocupação relevante ao sistema interamericano, isso se reflete nos seus casos e se reflete nos seus relatórios. Porque sem liberdade de expressão, primeiramente, eu não consigo me expressar perante a sociedade. No segundo momento, eu não consigo informação para que eu crie um juízo de valor. Para que eu vire uma massa de manobra, é muito fácil. Então, a liberdade de expressão é um pilar da democracia, é um direito humano que tem que estar presente. Não adianta falar que eu sou uma democracia e não tenho liberdade de expressão. Então, você não é uma democracia, né? E essa questão também da liberdade de expressão é atrelada a um outro parâmetro, né? A questão da educação. Não adianta nada permitir essa livre circulação de informação se essa população não tem educação. Então, como é que ela vai formar um juízo de valor se ela não consegue distinguir as coisas? Porque hoje nós temos uma ameaça muito clara a essa democracia, né? Nós temos, e atrelada à liberdade de expressão, nós temos aí a questão de dados, né? Só ver a questão aí da Cambridge Analytica com a questão do Trump e a questão da fake news, que foi um grande problema nas eleições passadas. Então, como que eu vou lidar com essa situação? O sistema interamericano agindo dessa forma. E por que esse problema da defesa de pessoas com direitos humanos, que trabalham com direitos humanos, né? Esses defensores de direitos humanos e jornalistas que estão ali colocando o holofote em situações graves. Essa semana saíram 2 casos de diferentes países falando sobre, condenando o Estado por não ter protegido determinadas pessoas que trabalhavam com direitos humanos e um jornalista também, que foi morto na região. Então, já trazendo esse alerta, olha, vocês não estão respeitando aí o piso mínimo de direitos humanos, que foi a primeira parte que nós conversamos. Então, a liberdade de expressão, ela é tão importante para o sistema interamericano, que ele tem assim, uma relatoria apenas para isso, uma relatoria bem forte, bem solidificada. Tem uma preocupação real em relação à proteção de defensores de direitos humanos. Então, o tempo todo nós temos aí programas, promoções, alertando os estados sobre proteção desses defensores de direitos humanos. Só que, infelizmente, esse desrespeito à proteção desses atores, que muitas vezes são pré-julgados, ou seja, tem uma utilização vexatória do trabalho dessas pessoas, estão permitindo aí, de alguma forma, que haja essa violação, uma permissão, falando, está em determinado partido, está em determinada questão, então não merece respeito, e essa pessoa acaba perecendo aí, perdendo a sua própria vida, quando na verdade ela está trabalhando em prol de algo.
Então, e a liberdade de expressão, ela está sempre junto disso. Nós temos a liberdade de expressão para que eu possa realmente ter uma democracia sólida, e isso contribui para que eu tenha direitos humanos, né? Para que eu tenha essa voz em relação a direitos humanos. Imagine como que eu vou ter uma construção de direitos humanos se eu não posso falar. Como é que eu vou protestar em relação ao direito ao voto, né? Que nós tivemos, a mulher não podia votar até a década de 50 no Brasil. Como é que eu ia fazer isso se eu não tivesse a liberdade de expressão? E como é que eu posso me informar se eu não tenho uma imprensa livre? Então, essa liberdade de expressão está para os dois lados. Só que, além disso, eu tenho pessoas que estão defendendo direitos humanos e eu não tenho essa liberdade de expressão para saber exatamente quais foram as circunstâncias que esse fato ocorreu. Então, a liberdade de expressão, ela é aí uma questão informativa e basilar para que eu possa efetivar direitos humanos. Vai além só desse piso mínimo para que eu estabeleça esse pilar da democracia, mas também trabalhando para que eu tenha uma evolução na criação, na interpretação desses direitos humanos. Mas eu sempre trago também, quando eu falo da questão de jornalistas, porque eu entendo que quando tem essa questão do jornalismo, e o jornalismo nunca esteve tão ameaçado como agora, porque a gente tem ali líderes globais intimidando os jornalistas ou dizendo que eles não servem para nada, né? O Trump sempre fazendo aquela questão em relação a algumas redes de televisão, alguns jornalistas, então isso ameaçando a própria liberdade de imprensa, utilizando até da violência verbal em relação a isso. Mas eu também tenho defensores de direitos humanos eu digo não só dos direitos como a gente entende, primeira, segunda ou terceira dimensão, que Cansado Trindade, e eu concordo com ele, não gosta de dividir em dimensões, entendendo que os direitos humanos configuram um bloco único, mas também defensores do meio ambiente. E já que a Corte entendeu que o meio ambiente é um direito humano, também trabalho eles como defensores de direitos humanos. E eu não estou tendo holofote, não estou tendo essa informação, porque eu estou suprimindo tanto a atuação dessas pessoas que trabalham diretamente com direitos humanos, quanto os jornalistas que estão podendo vincular, podendo colocar em rede, veicular essa informação. Então, trabalha em conjunto isso. Eu sempre digo que a gente não consegue trabalhar a efetivação de direitos humanos sem o acesso à informação, sem essa livre circulação de ideias. Então, eu preciso realmente fortalecer isso. E eu vejo isso como uma grande ameaça hoje em toda a região, a questão da liberdade de expressão. Ou porque ela está sendo deturpada, né, que a gente tem que aí trabalhar também a questão de limites à liberdade de expressão. Eu entendo que o limite à liberdade de expressão é um discurso de ódio, mas também tendo que entender por como que nós chegamos a um nível em que nós estávamos trabalhando bem, evoluindo nessa proteção da liberdade de expressão, e hoje ela está oficialmente intimidada. Muito obrigado pela resposta, professora. Acredito que tenha sanado essa questão. E falando então da própria perseguição aos jornalistas e trazendo um pouco para o aniversário recente, no dia 31/3, do golpe militar de 64, trazer então a questão do caso Vladimir Herzog versus Brasil, dentro da corte. Então, qual foi a importância desse caso para a luta dos direitos humanos, tanto na América como um todo, quanto no Brasil? Trazendo essa panorâmica. Excelente, realmente é importante relembrar. Os direitos humanos trabalham muito com essa ideia de relembrar para não reviver, né? Então, essa questão do golpe militar, das torturas sofridas nesse período nas Américas, né, que é um marco nas Américas. Sempre quando eu trabalho a questão de reconstrução dos direitos humanos, nós tivemos a reconstrução dos direitos humanos por uma ferida aberta na Europa, mas também aqui na América nós tivemos uma reconstrução recente, tanto é que a nossa Constituição vem de um processo de redemocratização, tamanha a necessidade de reconstruir aí direitos. E a questão do Vladimir Herzog vem justamente nesse parâmetro, em que eu tinha um jornalista, e esse jornalista foi morto. E ele sendo morto, além de tudo, foi noticiado que ele tinha se matado, ou seja, acobertando ali essa violação a direitos humanos. E aí, temos um segundo parâmetro a utilizar para isso, esse acesso à justiça. Como é que eu tenho efetividade de um direito humano se eu não tenho acesso à justiça? E foi o que aconteceu, né? Arquivamentos desses pedidos para investigação, desses inquéritos, para que se investigasse, para onde a família tinha certeza que ele não ia ter se matado ali dentro do ICOD, e
tendo esse arquivamento e justificando posteriormente, porque dentro desse período, né, de exceção que nós tivemos, acesso à justiça era algo realmente bem minimizado, para dizer assim, de uma forma bem suave, essa questão de acesso à justiça, afinal de contas, quem é que fazia a justiça? E posteriormente, quando nós passamos por esse processo de redemocratização, enfrentam aí esse novo desafio que é a lei de anistia. Então, eu tenho dentro do meu próprio ordenamento um impedimento para saber a verdade, para investigar as pessoas que violaram direitos humanos e punir os responsáveis por essa violação, que de tão grave foi considerada como um crime contra a humanidade. Ou seja, naquele momento de violação a direitos humanos em que eu tinha tortura, lembrando aos nossos ouvintes que tortura é ius cogens, ou seja, não me interessa se o país ratificou algum tratado de direitos humanos ou não, ou o próprio tratado contra a tortura, seja aqui do sistema interamericano, seja na ONU. Ele não pode torturar, uma ordem global em relação a isso. Então, vejam como que a gente passou por um momento delicado e criamos mecanismos internos para que essa verdade nunca viesse à luz. A dor dessa família de não poder ter aí acesso à verdade e ver as pessoas que cometeram essa atrocidade por serem punidas, né, em relação aos crimes. Afinal de contas, qual foi o crime que o Vladimir Herzog fez que não trabalhar dentro daquilo que era a sua missão, que era ser jornalista? Então, a importância do caso Vladimir Herzog vem primeiramente para mostrar a função do jornalismo, a função dessa liberdade de imprensa. E o que é quando nós temos um regime totalitário? Significa que a primeira liberdade que sai é a liberdade de expressão. Eu tenho um regime totalitário, e quem já leu a origem do totalitarismo da Hannah Arendt vai pensar bastante sobre isso. Eu já retiro liberdades, a primeira delas é a liberdade de expressão. Retirei essa liberdade de expressão, persigo os meus opositores. Então, essa perseguição, essa deslegitimação do poder por meio da violência. E a questão de acesso à justiça, ou seja, por mais que já tivéssemos aquela violação a direitos humanos, como é que eu faço para levar essa violação à luz e ter o devido processo legal realmente em curso? Não tenho aí nem devido processo legal, nem acesso à justiça. Então, o caso Vladimir Herzog traz realmente a importância e um alerta para que quando a gente passe por algum momento parecido, a gente lembre e fale, olha, o curso disso não está dando, não vai dar certo. A gente já sabe o resultado. E vamos ter novas violações de direitos humanos. Então, relatar realmente essa importância de um dos pilares da democracia, que é a liberdade de expressão, além da outra parte que eu trouxe para vocês em relação ao crime contra a humanidade. Então, é importante que a gente tenha esse direito à memória e esse direito à verdade bem claro como direitos humanos, para que a gente possa realmente construir e não ficar o tempo todo trazendo lacunas nessa construção dos direitos humanos e tendo que reconstruir por conta disso. Digo lacunas quando eu tenho aí esse totalitarismo que me impede de exercer direitos e aí eu tenho que ir para uma fase de reconstrução e não continuar nessa linha de construção de direitos humanos. Muito obrigado pela resposta, professora. Acredito que isso seja uma coisa muito importante mesmo, é uma coisa vital para a área, essa questão realmente da memória, de reforçar isso cada vez mais para a gente não cometer os mesmos erros. Eu acho que é simplesmente vital. Excelente, Leonardo. Também acredito nisso. Espero que nossos ouvintes eles se questionem, que eu acho que é importante esse papel. Eu gosto muito de Sócrates e eu falo sempre para meus alunos, é maêutica, ou seja, vai ter que nascer esse conhecimento mesmo. A gente só consegue trazer o conhecimento se a gente se questiona. A hora que a gente para de se questionar é um problema, porque é uma paralisação. A humanidade jamais pode parar de se questionar, senão a gente não evolui. Então, vamos ficar sempre questionando e questionando. Bom, professora, depois dessa excelente explicação, a gente queria fazer algumas perguntas pessoais de gosto da professora, também para dar dicas para o pessoal também. Professora, qual que é o seu livro de cabeceira? Origem do Totalitarismo, da Hannah Arendt. Não sei porquê, mas eu desconfiei. Todos nós. Não tem o que fazer, gente. Toda hora eu tô lá consultando esse livro. Vai e volta. Ela e o Sérgio Vieira de Mello também. O Sérgio Vieira de Mello, quando bate o desespero, fala, nossa,
como é que lida com uma situação tão difícil, e aí eu leio algum trecho da biografia dele e falo, não, dá para resolver. Muito bem. Professora, se você tivesse que escolher uma música, que seria uma música de apresentação, com uma música de entrar em ringue, em luta, sabe? Que, tipo, apresentasse você, qual música seria? Nossa, eu não sei de luta, assim, mas uma música que eu sei que representa bastante, pode ser um pouco até poliano e um pouco antigo, mas é As Quatro Estações de Vivaldi, porque como eu enxergo a vida, né? Tem esse momento que é o verão e o momento que é o inverno, e sempre se sucedendo. Então, eu não teria uma música em si que seria um cantor, mas é uma música que bem me representa As Quatro Estações de Vivaldi. Muito legal. E, professora, a última pergunta. Claro. Qual seria, se você pudesse escolher uma personalidade para jantar um dia, seja ela viva ou já falecida, quem você escolheria para conversar, ter um jantar assim? Com certeza, o Sérgio Vieira de Mello. Não tem dúvida. Se eu pudesse escolher uma pessoa falecida, seria ele. Com certeza. E se pudesse escolher mais uma, eu também queria conversar com a Hannah Arendt, porque ela não deu nem tempo, né? Que ela morreu faz bastante tempo, infelizmente. Mas seriam duas personalidades que eu gostaria. Na verdade, eu gostaria de colocar os dois na mesa, que os dois são formados em filosofia. Aí seria realmente o jantar da vida. Seria um baita de um papo, né? Com certeza. Sem dúvida. Muito obrigado, professora. Imagina, eu que agradeço. Bom, professora, para a gente fechar, então, a discussão, o que você falaria para alguém que está buscando se aprofundar na área do direito internacional, dos direitos humanos, para alguém que quer seguir carreira discutindo justamente isso? Eu falaria primeiro, não desista dos seus sonhos, porque é uma carreira que exige bastante de nós, bastante paciência, bastante estômago, mas quando a gente faz aquilo que a gente acredita, não tem preço. A primeira coisa que eu falaria é isso. Busque algo que te inspire. Alguém, alguma história, né, algum objetivo, porque isso nos dá força quando aparece, tudo vira uma tormenta. A gente sempre sabe que a tormenta passa, mas a gente precisa ter essa visão futura. Segunda questão, estudar, né? Tem que amar estudar, tem que amar ler, tem que amar buscar o conhecimento. Então, sempre pensando que a vida, quando a gente entra nessa vida acadêmica, é uma vida cheia de estudos e um estudo permanente. E o terceiro ponto é sempre se questionar, porque a gente precisa sempre mudar. Então, como os direitos humanos evoluíram, o que eu entendia de direitos humanos antes é diferente do que eu entendo como direitos humanos hoje, a vida também é assim. A gente só vai conseguir evoluir nesse pensamento, esse conhecimento científico, se a gente se questionar. Nunca pare de se questionar. Essa é a terceira dica que eu dou. Ótimo, professora. Muito obrigado. Então, agora, já encerrando o Pode Rir de hoje, a gente gostaria, então, de agradecer muito a sua presença. Foi um ótimo papo. E aqui vou me despedindo, é o Enzo. Muito obrigada. A gente realmente queria agradecer muito. Acredito que assim, é uma discussão vital para todo mundo ter na sociedade, a questão dos direitos humanos, a questão do direito internacional, conhecer nossa região assim, e quais são os órgãos que compõem ela. Acredito que seja muito importante. Então, agradecer a presença da professora, as respostas muito bem dadas, e agradecer ao ouvinte por mais uma vez estar aqui conosco nesse episódio especial do Pode Rir. Me agradecerei muito a professora, que foi uma excelente conversa, foi muito, muito legal saber sobre esse tema, e agradecer também o pessoal do Pode Rir pela audiência. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo. Muito obrigado, professora Paula. Muito obrigada, gente. Foi um prazer aí compartilhar dessa conversa com vocês, esse bate-papo. E aguardo próximas oportunidades para a gente ter outros assuntos a conversar. Foi excelente. Agradeço imensamente o convite e a audiência do Pode Rir. Sempre será um prazer tê-la aqui. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.